Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e é sempre muito bom chegar até você com uma palavra, com uma mensagem. Hoje, no quadro Sarando a Família, eu estou recebendo aqui o meu filho Douglas Gonçalves. É muito bom receber você aqui. Uma honra. E eu quero dizer a você que eu estou muito feliz com esse quadro e com o número de pessoas que vem participando. E eu quero dizer muito obrigado a você que tem deixado sua mensagem, sua pergunta, sua observação e que tem também divulgado. Eu fico sabendo que as pessoas usam essas reflexões, esse bate-papo na célula, em família, e alguns casais não vão dormir sem assistir às nossas reflexões e o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz porque muita gente mandou mensagem falando da Dona Marlene, professora Marlene. Realmente ela é uma mestra do bem e olha, quando eu converso com a professora Marlene, quem mais aprende sou eu. Ela é um poço de sabedoria, não é verdade? Mas hoje, gente, nós temos aqui o Douglas e eu quero começar com uma pergunta que talvez seja a curiosidade de muita gente que me acompanha e, consequentemente, acompanha o Douglas também. Como nasceu essa ideia, essa visão do Jesus Cop? Então, eu e a Val, né, a gente estava orando, a gente liderava os jovens na igreja local aqui, e a gente estava orando pedindo para Deus um projeto que a gente pudesse explicar para eles o que Deus espera deles de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais palpável. E a gente orando no final, era no final do ano de 2011, e aí eu estava num culto, né? Eu lembro que eu estava com um culto com um pedaço de papel assim, e de repente Deus começou a falar comigo sobre ser igual a Jesus. Eu comecei a rabiscar ser igual a Jesus, tal, copiar Jesus. E aí eu cheguei nesse nome, né? Falei, se eu colocasse em inglês, né? Para ficar mais chamativo, né? Jesus Cop e tal. E eu lembro que no culto, peguei meu celular assim e eu pesquisei num site de domínios, de site, né? E estava livre no mundo inteiro. jesuscop.com, jesuscop.com.br. Aí estava livre o Twitter, o Facebook, o YouTube. Falei, poxa, ninguém nunca colocou esse nome, né? E então aí eu desenhei e tal e deixei ali guardadinho. Aí quando a gente voltou de férias em janeiro, eu fiz um culto Jesus Cop e foi muito legal, muita gente veio, passei a visão assim, e a gente começou então a usar na igreja local. Fiz um acampamento Jesus Cop no inverno e aí fazia outro culto e foi muito bacana. Até que num acampamento, um pastor, um profeta veio e ele ministrou e no final ele tinha uma palavra pra gente, pra mim e pra Val, e ele falou assim, ó, se você quiser entender o que é o Jesus Cop, você precisa compreender que é algo que Deus te deu para a nação. E foi muito impressionante, assim, porque a gente recebeu aquela palavra, mas ficamos quietos, né? Continuamos fazendo nosso trabalho e, de repente, as coisas começaram a acontecer online. Mais do que na igreja local, continuou rodando normal, mas, de repente, online começou. E é engraçado que, às vezes, as pessoas perguntam, né, o que você fez, qual que é a estratégia, a gente nem sabe. Porque foi algo assim, Deus colocou a mão, que a gente nem sabe como repetir. Se fosse começar um outro projeto... Não é uma receita. Não tem uma receita, entendeu? E aí um outro pastor chegou um ano depois e falou assim, olha, Deus manda te dizer que está acelerando as coisas. E foi impressionante, de um ano e meio, a gente passou de 80 mil para 1 milhão no Facebook. A gente passou de 40 mil no YouTube para 300 mil em um ano e meio. Então você vê Deus acelerando as coisas mesmo. E plantou uma paixão no nosso coração por essa geração, né? Pelos mais novos, né? E é quem a gente tem servido o tempo todo. E é engraçado que no começo a gente nem entendia o que era o Jesus Cop, né? A gente foi trabalhando e tal, e Deus foi revelando, tempo após tempo, e tem sido muito legal. E uma coisa interessante, né, Douglas, que eu vejo é que é um movimento, certo? Que eleva o nome de Jesus, né? Ou seja uma cópia de Jesus. E eu sempre achei muito importante é que você e a Val está por detrás disso. Né? Então eu penso que o próprio Deus se encarrega de levar isso para frente, quando você se esconde atrás de Jesus. Exato. Muitos lugares que eu chego, a pessoa fala,
Alguém apresentar, esse aqui é o Douglas do Jesus Cop. A pessoa conhecia o Jesus Cop, mas não me conhecia. Exatamente. Ela conhecia a carinha lá, né? Mas não me conhecia. E até um dia falaram assim para mim, vamos fazer um Draw My Life, né? Que é um vídeo ficou famoso, que o pessoal pegava uma lousa e desenhava a sua história, né? Falava, eu nasci não sei aonde, eu fiz... Aí a gente pensou, cara, acho que dentro da nossa proposta, não faz sentido fazer um Draw My Life meu. Vamos fazer um Draw My Life de Jesus. Aí a gente fez como se Jesus estivesse contando a história dele, entendeu? Porque essa é a mensagem que a gente quer passar, o que importa é ele. E algo que a gente tem trabalhado hoje é isso. Tentar descentralizar, né? Treinar pessoas para fazerem parte do Jesus Cop para que não dependa da gente, né? E eu acho que esse é o lance de um movimento, né? Você não tem tanto controle, né? Exatamente. Ele é um movimento, né? Ele é uma onda, né? Mesmo que um dia você saia de cena, o movimento continua, porque realmente Deus é quem está promovendo isso. Isso é muito legal. Eu fico impressionado porque eu também viajo pelo Brasil afora e até fora do Brasil. Um dia eu estava lá em Boston e o pessoal, acompanha o Jesus Cop, que legal. Eu vou em Roraima, no Acre. Não, a gente está vivendo um momento muito especial da história, que é esse momento online. Que é impressionante você poder gravar isso aqui agora, entendeu? E alcançar alguém em Boston, alcançar em alguém em Roraima, alcançar em alguém no Maranhão, sem legal. sair da sua casa. É um momento especial. Hoje pela manhã eu conversando com a mãe no café e ela me disse algo muito interessante. Eu mando aqueles videozinhos de 1 minuto para milhares de pessoas, né? E ela encontrou ontem o oftalmologista da nossa família na cidade, né? Ele nem evangélico é. E ele estava com a esposa, né? Aí ele disse assim para a esposa, essa aqui é a dona Rosemary. Ela é a esposa daquele rapaz que a gente ouve todo dia na cama. Aí ela fala assim, esse rapaz ela é a esposa daquele rapaz que você me faz ouvir todo dia antes de dormir. Então todos os dias antes de dormir eles ficam... E aí são centenas e milhares de pessoas. Realmente esse é um momento muito especial. Quem está sabendo usar essa ferramenta para a glória de Deus está revolucionando famílias, vidas, igrejas e ministérios. Agora, uma outra pergunta. Eu venho percebendo que em muitas famílias há uma preocupação nos pais. Nós passamos isso dentro da nossa própria casa com o nosso filho Pedro, de uma crise de repente em relação a Deus, a palavra, a vida espiritual. E a gente percebe que muitos pais estão vendo isso dentro das suas casas. Agora, onde é que está a falha? Será que são os pais que não estão conseguindo influenciar os filhos para que eles sejam uma cópia de Jesus, para que eles tenham convicção, certo, em relação à sua fé, em relação a Deus, em relação à palavra? Como é que você vê esse momento de crise dos nossos adolescentes e de alguns jovens? Olha, a primeira coisa que eu percebo, e talvez sirva até de uma palavra de consolo para quem está passando por isso, é que, em uma certa medida, né, é normal e é saudável. Por quê? Porque eu acho que um desafio nosso é formar pensadores. É formar pessoas que raciocinam. E se você ensinar seu filho a pensar e a raciocinar, vai chegar um momento que ele vai questionar. E eu ouvi um pastor dizendo algo que embasou isso para mim. Se você não questionar a fé dos seus pais e chegar a fundo nesse questionamento, ela nunca vai ser a sua fé. Então vai chegar um momento que eu vou falar, peraí, mas será que isso que meu pai está falando está certo? Deixa eu ir conferir. E isso é um questionamento, entendeu? Alguns acontecem de uma forma mais exagerada, outros menor, né? Mas é um questionamento normal de quem se apropriou da fé. Não, agora essa fé é minha. Esse é o meu Deus, não é só o Deus de Abraão, não é só o Deus de Davi, agora ele é o meu Deus, porque eu tive um encontro com ele. Então, numa certa medida, isso é normal e até serve de consolo. Mas, o que eu tenho visto? Muitas vezes apenas um discurso cristão. Apenas um discurso de Deus, mas não há uma demonstração. E é entender que os filhos não estão ouvindo a nossa voz. Os filhos estão olhando a gente viver e vão copiar. Porque às vezes eu tenho um discurso assim, não, Deus é tudo, está escrito lá no meu carro, Deus acima de tudo, num adesivo.
mas quando alguém bate no meu carro, eu viro um bicho, não sei o quê. Eu acabei de passar uma mensagem. Está escrito Deus é tudo no meu carro, mas na verdade os meus bens materiais são tudo. Eu vejo, aí eu olho para o meu pai e ele está desesperado por causa de uma conta. Aí eu falo, peraí, ele está falando que Deus é tudo, mas Deus está aqui, ele não está bem porque o dinheiro não está aqui. Entendeu? Que começa a entrar em parafuso algumas coisas dentro das crianças e dos adolescentes, porque eles estão vendo uma fala, mas o demonstrativo está diferente. Entendeu? E eu gostei muito, né, usando a palavra que você deu no domingo, Abraão, ele fala para Isaac, Deus é tudo. E aí no momento que Deus pede para ele, escolhe entre eu e seu filho, ele pega Isaac, amarra, põe no altar. E o que ele comunicou para aquele menino naquele momento? Eu não falo só da boca para fora, meu filho. Entre Deus e você, eu escolho Deus. Então você imagina, quando o menino sai e fica de pé ali do lado, ele fala assim, cara, existe uma convicção no coração do meu pai de que Deus é tudo. Entendeu? Então, eu acho que falta a gente demonstrar. Um dia, a Luísa verbalizou isso, né? Tem uma filhinha, a Luísa e o Davi, e a Luísa tem 6 anos, e ela falou, ela está sentada no banco de trás, ela falou assim, mamãe. Aí a Val falou, fala filha, eu vou fazer tudo o que você fizer, tá bom? Tudo que você fizer eu vou fazer. Ela verbalizou isso. E mesmo que seu filho nunca tenha verbalizado, essa é a verdade, ele vai fazer tudo o que você fizer. Eu percebi, aconteceu um fato, bateram no meu carro, né? Depois bateram atrás e na correria, e por eu talvez não me importar tanto com coisas materiais assim, ficou batido um tempo, né? E aí a Val me chamou e falou assim, então, eu preciso brigar com a Luísa, ela não está cuidando dos lápis dela, ela não está cuidando do estojo dela, olha o estojo dela, está tudo destruído, olha os lápis dela, está tudo destruído. Aí eu parei e falei, Val, não é com ela que a gente tem que brigar, a gente tem que brigar com a gente. Porque ela está olhando para os nossos bens materiais e está tudo amassado, nossos bens materiais, porque eu não mandei arrumar o carro, entendeu? Então os bens materiais dela vão estar amassados. O próprio Jesus tinha 12 discípulos que ele tratava como filhos. E com frequência ele fazia isso. Ele fazia e depois dizia, eu vos dei o exemplo. Agora vocês vão e reproduzam. Né? Eu acho que o pai é mais ou menos isso, né? Ó, eu estou te dando o exemplo e agora vocês vão reproduzir isso. Então você tem que mostrar a sua paixão por Deus, na adoração, entendeu? No culto. E não só lá na igreja, gente, em casa, cultue em casa, entendeu? Ele tem que entrar e você tá lá com o louvor ligado aqui, ó, adorando ao seu Deus. Ele vai assistir isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer por exemplo, ler a Bíblia e o que eu aprendi do Senhor, anotando, riscando a Bíblia. Aí a Luísa agora, ela está aprendendo a ler, ela pega a Bíblia dela, que é um marca-texto, ela não sabe nem ler, e ela fica lá, sublinhando as palavras, porque eles vão copiar. Vão copiar. Então, pelo que eu entendi, uma das dificuldades que os filhos estão tendo de ter essa certeza, essa clareza, essa convicção, é porque os pais não estão sendo uma cópia de Jesus. Demonstrando, entendeu? Que Deus está, que você queima, seu coração queima por Ele, entendeu? Qual é o tema mais falado dentro da sua casa? Numa mesa, entendeu? Será que a gente não está falando só do trabalho, das contas, dos problemas, ou do programa de televisão, ou do seu time de futebol? É aquilo que eu falei domingo. Tudo isso é importante, a televisão, o futebol. Mas eu acho que o altar, não é, que se levanta ao Senhor dentro de uma casa, tem que ser o centro. Exato. A nossa mesa tem que ser, sobretudo, um altar. Exato. Não é verdade? Exato. A nossa sala tem que ter, os nossos filhos na sala têm que ter essa experiência do altar. E quando eu falo de altar, sobretudo estou falando de adoração. Exato. Estou falando de culto. Outro dia eu fiz uma pergunta, né, na igreja. O que lembra Deus na sua casa? Eu acho que tudo deveria lembrar Deus. Exato. Não é verdade? E assim, algo que tem me falado muito comigo é sobre cultura. E eu acho que o que os pais têm que ganhar consciência é o seguinte, tudo que você está fazendo vira cultura. O seu estilo de vida vai virar cultura, entendeu? Os seus filhos vão reproduzir, provavelmente os seus netos vão reproduzir. Então, ter essa consciência, entendeu? De toda vez que você ajudar alguém na rua, não é simplesmente aqueles R$2 que você está dando. Não é o resultado daqueles R$2 que é a grande mudança. É os seus filhos assistindo aquilo, reproduzindo e os seus netos.
Entendeu? Porque às vezes eu ficava me questionando, Jesus parava para falar com um, tendo 5 mil ali, o resultado maior não seria em falar com 5 mil? Só que ele estava estabelecendo uma cultura. Cada pessoa importa. Então ele fazia com aquele um, sabendo que ia vir 1 bilhão de pessoas atrás copiando. Ia ser mais que aqueles 5 mil. Porque ele estava estabelecendo uma cultura. Então a gente ganha essa consciência. Tudo que eu estou fazendo é cultura. Se eu faço mal feito, vai virar cultura. Se eu como na mesa e o outro na sala, vai virar cultura. Entendeu? Se eu fico bravo o tempo todo, vai virar cultura. Eu vou criar pessoas assim. Então é ganhar essa consciência. E a cultura da adoração, a cultura do reino. Se você viver ela diariamente, eles vão viver, porque eles vão te copiar. Ótimo. Você tem 2 filhos pequenos, sim, certo? E muitos pais nos acompanham aqui no canal, no YouTube. Sim. Então, o que você está fazendo assim? Fala algumas coisas que você faz com as crianças que você entende que amanhã elas vão se tornar, de forma consciente, uma cópia de Jesus. Eu dou uma ênfase muito grande o tempo todo na cruz. É uma coisa que eu tenho batido muito. Eu acho que a gente enfatizou por muito tempo o nosso amor por Deus, né? E a gente falando, você tem que amar Deus, você precisa amar Deus, você precisa amar Deus. Isso é uma grande verdade do Evangelho, mas tem um ponto antes. É a gente enfatizar o quanto Deus nos ama. Porque o nosso amor por Deus flui desse amor dele por nós. Então, é algo que eu tenho tentado diariamente. Então, por exemplo, eu vou orar por eles à noite, eu vou agradecendo pelas coisas, né? Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado porque eles foram na escola, obrigado pelo alimento, obrigado. Eu vou agradecendo. Aí eu termino assim, mas acima de tudo, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. E é só por isso que a gente está aqui. Entendeu? E aí eu falo com eles assim, todas as noites, né? Eu declaro que o Davi ama a Bíblia, que o Davi ama a igreja e que o Davi ama Jesus. Porque o Senhor nos amou primeiro. Então, o tempo todo sendo enfatizado o quão amado eles são por esse Deus, entendeu? Porque se você pegar João, ele foi o grande discípulo, e ele entendeu isso. Que a ênfase, ele não colocou lá assim, João, o discípulo que amava Jesus, não. Ele colocou João, o discípulo que era amado por Jesus. Ele entendeu aonde estava a fonte. Então, é uma coisa que eu tenho enfatizado muito. E esses 3 pilares, ama Jesus, ama a Bíblia e ama a igreja. Ama Jesus, ama a Bíblia e ama a igreja. E é impressionante como é praticamente uma programação mental, né? Porque no momento que a Luísa aprendeu a ler, para onde ela foi? Sem eu falar, sem eu dizer nada. Ela foi para a Bíblia sozinha. Ela quer uma Bíblia. Ela anda abraçada com a Bíblia. Ela queria deixar a Bíblia aberta e dormir com a mão em cima. Eu falei, filho, isso já é religiosidade. Entendeu? Igreja. Cara, às vezes eu cheguei cansado de viagem num domingo, eu falo, gente, não vai dar para ir hoje. Você vai chorar. O que acontece é o contrário, né? Muitas casas o pai fala, vamos para a igreja e eles estão chorando, não quero ir para a igreja hoje, quero assistir televisão. Os meus, e por quê? Programação. É o que você declarou durante... E é uma programação mental mesmo. Da verdade. Se você prestar bem atenção, outro dia até gravei um videozinho aqui falando como Paulo tinha essa consciência neurolinguística. Por exemplo, quando ele fala assim, olha, é bom, é virtuoso, edifica, constrói, abençoa, nisso pensai. Seja isso que ocupe a sua mente. É uma programação, entendeu? Então, vocês imaginam se nós tivéssemos assim milhares e milhares de crianças com pais fazendo a mesma coisa? Nós revolucionaríamos o mundo. E é uma coisa de 30 segundos antes de dormir. Exatamente. E por exemplo, vou dar um exemplo mais simples até. Eu ficava brincando com a Luísa desde de 1 ano, 2 anos, eu falava para ela assim, eu inventei um apelidinho que eu ficava falando para ela, Luizza Pizza. Aí eu brinco, né, por brincadeira, assim, Luizza Pizza, Luizza Pizza. Qual é o alimento que ela mais gosta de comer na vida? Pizza. Exatamente. Então foi uma brincadeira, nem foi intencional e virou. Então eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia. E eu amo a igreja. E eu amo a igreja. Aí eu declaro assim, eu amo a família agora. Né? É verdade. .com.br. Você ia falar alguma coisa? Eu faço a declaração, né? Eu repito no ouvido deles, a Luísa ama Jesus, ama a Bíblia, ama a igreja. Benção, lindo isso. Legal. Obrigado, Douglas, foi muito bom tê-lo aqui, tá? E espero você outras vezes. É sempre muito bom conversar com o Douglas.
Douglas é uma esponja, na verdade, e você precisa ser também uma esponja. Tudo aquilo que é bom a gente precisa absorver para depois compartilhar com outras pessoas. Olha, se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua observação e continue nos ajudando a implantar a cultura do Reino de Deus em todas as famílias que a gente conseguir alcançar, ok? Mas nós vamos orar. E eu quero orar abençoando você, sua casa, seus filhos, a sua família. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar esta pessoa que representa uma família, ou este casal que representa a sua família, ou esta família que se reuniu para me assistir. Aonde quer que eles estejam, que a tua bênção, a tua graça, o teu amor esteja sobre eles. Dê sabedoria ao papai, à mamãe, para instruir os filhos no caminho em que eles devem andar. E que eles façam um trabalho tão bem feito que os filhos sejam uma cópia de Jesus. Mas, sobretudo, antes que os pais sejam uma cópia de Jesus. No nome de Jesus, nós pedimos que seja assim. Amém. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.